A polícia de Angola prevê cortes de até 20% no salário dos polícias que cometerem excesso na via pública, extorsões também. No El Salvador, o presidente Bukele conseguiu a aprovação do parlamento para poder governar infinitamente, poderá concorrer para as eleições no país quantas vezes quiser, como presidente. E o governo justificou essa medida, essa alteração constitucional, por três razões. Em Angola, a ONU pediu que o governo angolano permitisse a realização de investigação independente sobre casos de detenções, mortes e pilhagens durante manifestações. Até que ponto a ONU, tanto este pedido tem algum efeito e vai ser realizado, e até que ponto é bom ou é mau um presidente ter direito de concorrer às eleições infinitamente. Faz um like neste vídeo, subscreva, fica aqui até o final para não perderes a análise desses dois tópicos. Quero te pedir, se tens um negócio, um produto, um projeto, para colocares aqui, ok? O teu produto, a sua empresa tem que ser anunciada para poderes vender mais, cada vez mais, ok? Quem não anuncia, quem não mostra, ninguém compra. O meu livro está aqui a ser mostrado para que possa ser vendido. E é assim que eu consigo vender em cada vídeo um livro, 2 livros, 3 livros. Faça like, porque o seu like no pagamento é meu salário. Faça like, meu chefe. É uma obrigação fazer like, ok? Não seja escravocrata, aquele que gosta que as pessoas trabalhem para si sem pagar. Você não é escravocrata, portanto, você paga meu salário é o seu like. E muito obrigado a você, meu amigo, meu chefe, que colocou o like muito antes de eu pedir. Obrigado. Sem mais voltas, vou aqui dizer que, em relação a Angola, a ONU solicitou que o governo angolano pudesse realizar uma investigação independente. Significa que poderá ser uma ONG ou mesmo o governo criando um órgão para poder fazer essa investigação, ok? E a ONU, também Angola. Como dizia Paulo Kagame, vocês gostam muito de dizer ONU, não esqueça-se de que a ONU somos todos nós. É a Organização das Nações Unidas, ou seja, todos os países que fazem parte da ONU são a ONU. Mas a ONU tem um gabinete, tem escritores próprios, tem pessoas que trabalham aí ativamente, e esse gabinete solicitou que o governo angolano pudesse permitir a realização de uma investigação independente. Até para saber se de facto houve o uso de balas reais em detrimento de balas de borracha. Mesmo depois de vermos vários vídeos, infelizmente ou felizmente, para questões jurídicas, mesmo que a coisa seja escancarada e vista credível, sempre se exigirá uma certa investigação. Há sempre que cumprir os procedimentos, apesar de que também existe aquilo que se chama de julgamento sumário, mas a ONU aqui quer recorrer para os princípios diplomáticos, os princípios jurídicos, sem aqui tentar ultrapassar nenhum passo. E esperamos que o governo angolano permita sim esta realização, e tudo isso depende do governo angolano, ok? Que realmente haja uma investigação independente sobre até que ponto as pessoas foram detidas de forma injusta, até que ponto os julgamentos estão a ocorrer de forma injusta, até que ponto houve um ou outro que se aproveitou de manifestações para vandalizar, para roubar, para destruir bens privados, e também até que ponto a polícia utilizou balas reais, e por que razão utilizou balas reais, e é isso que a ONU quer saber. Isso resulta em alguma coisa quando a ONU solicita investigações? Três. Resulta em 3 questões. Primeiro é que a ONU solicita para que o governo faça ou permita que se faça. Se ninguém fazer, a ONU pode solicitar que ela própria faça a investigação. 3, a ONU pode indicar uma organização para fazer a investigação. Resultados. Se o governo angolano permitir, os resultados são divulgados conforme aquela organização permitiu. Esses resultados são indexados, são colocados em várias revistas de rankings. 2, a ONU pode colocar o país em níveis altos ou baixos, em várias rankings, de várias agências sobre liberdade de expressão, de direitos humanos, sobre ambiente de negócio, lugar de investimento e não só. Qualquer avaliação que for feita pela ONU, com vista ao respeito dos direitos humanos, é importante com vista ao país poder granjear mais turistas, mais investidores ou não. Portanto, esta investigação independente, se negar, portanto, o país entra de imediato para uma lista de um lugar não recomendável para viagens, um lugar não recomendável para investir. Em relação a El Salvador, decidir que o presidente Bukele pudesse governar durante quantos anos quiser, que o governo estabeleceu 3 razões. Primeiro, disse que por questões de estabilidade o país está estável e é melhor que não venha um outro presidente por enquanto. E a única forma de segurar isso é estabelecendo alteração constitucional, e vale dizer que o partido que suporta o senhor Bukele, a Sênia Bukele, tem maioria no Parlamento e aprovou assim. E também disse que uma questão de segurança pública e de segurança política. Segurança pública porque, portanto,
foi projeto do presidente Bukele de criar a maior prisão de prisioneiros altamente perigosos naquele país, que também até o momento está a receber prisioneiros norte-americanos e não só. Tem uma questão de segurança política, porque, ora vejamos, se o presidente Bukele sair agora da presidência, o que vai acontecer é que muitos desses presos que fazem parte das gangues de droga que estão detidos, muitos deles ainda têm capital, têm dinheiro e podem possivelmente subornar o próximo governo, fazer com que esse governo subornado pode agora trabalhar contra, ocorrendo, ou então realizando uma caça às bruxas em relação ao governo, aquelas pessoas que serviram o governo do presidente Bukele, e assim fazer com que o projeto da maior prisão dos homens mais perigosos, segundo consta no El Salvador, possa claramente ir à falência, né? Olhando para esta matéria, o que é que te vem enquanto vantagens e desvantagens? Eu penso que as vantagens são essas aqui que foram mencionadas mesmo pelo governo, e a nível de desvantagem claramente coloca em xeque até que ponto o país tem instituições. Parece que o país só tem um governo, não tem instituições. E quando um país só tem governo, não tem instituições, esse país não está seguro. Ou seja, tirando o partido que está a governar o país volta à miséria. Portanto, é importante que o Sr. Bukele, mais do que aceitar que permaneça no poder eternamente, pudesse trabalhar para que no país existam instituições fortes e independentes. Portanto, aqui a Sr. Bukele quer dizer que não está a trabalhar para a salvaguarda das instituições, ok? Porque em um país onde há instituições, nenhum presidente será eterno. O presidente só está a ser eterno nesse país porque não conseguiu ainda até o momento criar instituições fortes, independentes, poder trabalhar por si próprias, e o presidente ser apenas um inquilino que vai para o palácio e depois sai. No entanto, uma notícia nada abonatória para a robustez de El Salvador que se quer nos próximos tempos. Mas, por agora, uma notícia que, se calhar, o El Salvador está agora a realizar trabalho para poder aqui cimentar as instituições para que nos próximos anos El Salvador seja um país independente, ponto de vista dos poderes, e assim voltar-se a realizar a alteração constitucional para que ninguém pudesse governar o país eternamente, porque não é seguro. Não é seguro, ok? Quer dizer que o Sr. Bukele está a falhar na construção da democracia, da democratização dos poderes ou do país. Portanto, ninguém pode ser num país insubstituível porque ninguém é substituível. Portanto, era importante que, de facto, essa aqui fosse a preocupação do Sr. Bukele para que o país possa amanhã ser governado por outra pessoa, até porque também governar é cansativo, é ranhoso, e eu não sei se eu mesmo tenho também vontade de poder governar El Salvador por o resto da vida, como acontece em África, onde presidentes estão no poder há 40, 30, 60 anos. Em relação à polícia agora angolana poder ser descontada 20% do salário durante os próximos 6 meses, aquela polícia que exercer excessos na rua ou suborno e não só, eu penso que qualquer medida do governo angolano que visa proteger os angolanos é bem-vinda. Essa medida aqui não é contra os polícias, ok? É a favor da população. E, claro, esperemos que, entrando em vigor, seja aplicada e também faça sentir em dias de manifestações. Porque temos a impressão, passa-se a ideia de que os polícias que atuam no dia das manifestações não são os mesmos que atuam nos dias normais. Porque os dias das manifestações são muito mais carnívoros, estão muito mais destemidos. Parece que estão mesmo a cumprir uma missão de acabar com os angolanos. E logo essa medida, a ser verdade e se aplicar, também seja aplicada àqueles polícias que atuam no dia das manifestações. Porque o que se vê é muito diferente daquele polícia que se vê no dia a dia em Angola. Qual é a tua opinião em relação a El Salvador, em relação a Angola, à ONU e também em relação à nova lei sobre os polícias que cometerem extorsões e excessos na rua? Faz o like, se inscreva, estamos juntos até o próximo vídeo. Por favor, verifica se fizeste like, se te inscreveste e se partilhaste. Tamo junto, até o próximo vídeo, que Deus abençoe como sempre. Amém.